Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo, nosso call de abertura do pregão de 5 de março de 2013. Mais uma vez tivemos ontem um pregão Olá muito pessoal, difícil, sejam muito todos muito enrolado. bem-vindos A à Interinvest gente acabou Educacional. trabalhando aí com a maior parte do dia em consolidação, enrolamos bastante. Tínhamos uma expectativa de queda, como a gente comentou com vocês ontem, a gente acabou cedendo na abertura, no final voltamos, deixamos aí mais uma vez um candle invertido, e para hoje então, de novo, a gente fica mais ou menos sem direção, tá? Espero de novo um dia difícil, espero de novo um dia enrolado. Lamento dizer para vocês isso, sei que muitos não gostariam de ouvir isso, mas é a realidade, tá, gente? Então a gente tem que se preparar, porque nesses dias difíceis a gente não pode perder dinheiro. Então vamos tomar cuidado, o mercado está muito difícil, está muito perigoso, a gente está a maior parte do dia fora do mercado, pouquíssimas operações, mão pequena. Eu acho que ontem, no fim do pregão, a gente teve uma conversa muito interessante com os nossos alunos lá do curso ao vivo, exatamente sobre a questão da disciplina, tá? Então, ela é fundamental. Você não precisa tomar 10 stops para descobrir que o negócio está difícil. A gente sabe que vai estar difícil. A gente espera que esteja difícil. A gente falou isso para vocês ontem, às 5:30 da tarde, a gente estava dizendo para vocês que a gente espera hoje um dia difícil. Se você estiver preparado, amigo, para um dia difícil, se for um dia fácil, você vai sair no lucro, entendeu? Agora, se você estiver esperando um dia bom e tiver um dia muito difícil, você vai tomar um monte de stop até descobrir que ele está difícil. Então, vamos pelo mais barato, vamos pelo mais lógico, vamos trabalhar com consistência, tá? Então a ideia é, entendam que o pregão deve ser difícil. A gente espera um pregão muito complicado, muito difícil, muito enrolado, com poucas oportunidades. Por que isso, Fabiano? Porque o mercado ele não está nem perto de mínima, nem perto de máxima, vem do segundo invertido consecutivo em dias de queda. Então, assim, a gente pode estar testando fundo? Pode, mas estamos longe, ou melhor, com base no fechamento de ontem, é evidente, estamos longe aí de montar uma perspectiva de alta e a baixa não está dando certo. Então agora eu não sei dizer para vocês mais o que vai acontecer, a gente tem mesmo que esperar para ver o que vai movimentar e o que a gente vai ter de oportunidade. Tá? Então, muito complicado, vamos tentar manter a situação mais tranquila, vamos tentar operar menos, ser um pouco mais disciplinado, que com certeza o resultado vai ser mais interessante. Tá? Bom, vamos lá então. Estou liberando para vocês a minha tela. Vocês estão vendo aqui Bovespa diário. E ficou complicado, né, gente? Ficou difícil para trabalhar com o mercado assim. 2 dias consecutivos em que a gente dá um sinal de venda em relação ao dia anterior e volta no final, tá? Então, o mercado, em termos maiores, em termos de tendência maior, ele vem de nova mínima, corrigiu nas médias, deu um sinal de venda e está indo lá testar fundo. Só que esse movimento de teste fundo ele não tem sido consistente. É o segundo dia consecutivo que a gente abre lá embaixo, consolida um pouco, monta pivô de alta e fecha lá no meio do caminho. Ontem abrimos de novo com queda, fizemos mínima, corrigimos, montamos um pivô de alta e fechamos lá no meio do caminho. Então fica difícil trabalhar assim, tá, gente? Não temos consistência alguma. Para falar em alta, a gente precisaria primeiro romper aqui esta máxima, que é aqui, 56.877, para romper essa consolidação aqui em 57.800, 57.798. Rompendo isso aqui, a gente poderia pensar em alta, talvez até este ponto aqui, ó, uma correção maior aí até de volta, mais um teste aqui na região de 60.000 pontos. Mas é muito cedo para falar isso. Se o mercado perder esta mínima aqui de 56.067, a gente tem alvo aqui nessa região dos 55.430. Então, pessoal, tudo muito indefinido, tá? A gente está exatamente no meio do caminho, não tem muito o que falar, tem que esperar mesmo abrir, tem que esperar definir, a gente tem que tentar encontrar aí algum tipo de movimentação mais clara, tá? Por enquanto o mercado está muito complicado e eu vou continuar dizendo para vocês tomarem cuidado e ficarem de fora, tá? O mercado americano
Ele ontem deixou mais um candle forte, fechando na máxima, apesar do volume um pouquinho abaixo da média. E para hoje nós temos, rompendo a máxima de ontem, que é lá 14.128, nós temos alvo em 14.149, que é a máxima do ano. E depois nós temos alvo lá em 14.198, que é a máxima histórica, tá? Então o mercado americano tem essas perspectivas aí para frente. Vamos ver se a gente consegue um pregão bacana lá. Tem quem sabe isso influencie positivamente aqui o nosso mercado, tá? Uma última análise é o Ibovespa semanal, para vocês verem como está enrolado. Semana passada foi extremamente difícil, a gente trabalhou dentro dos limites do candle da semana anterior, e essa semana a gente ainda está trabalhando dentro dos limites da semana passada, tá? Então isso aqui é uma consolidação de curto prazo, é por isso que os dias estão tão difíceis, e a gente só deve ter movimentação rompendo esse 56.047, testando isso aqui, 55.430, ou rompendo aqui esse 57.798. Dentro desses dois pontos eu vou continuar esperando dias difíceis, tá? Então, nosso bate-papo hoje é rápido, não temos muito para mostrar para vocês. Temos apenas 4 recomendações, então vai ser jogo muito rápido, a gente deve terminar bem antes do pregão abrir. Nós temos como notícia importante hoje apenas o ISM Services, que é o termômetro do setor de serviços dos Estados Unidos, sendo divulgado agora às 12 horas. Aí nós temos algumas notícias que já saíram da Europeia, temos também Alemanha, Japão e China não tem nada a ser divulgado, e aqui no nosso mercado já saiu às 8 horas, mas aqui nada é muito relevante, tá? Então, gente, continuando aí com o nosso bate-papo, vamos falar sobre recomendações de compra. Nós temos a OGXP3, tá? A OGX ontem ela fez um candle estranho. Deixa eu tentar aumentar um pouco para vocês aqui a visualização, ver se fica mais fácil de mostrar. Movimentou muito pouco a OGX no pregão de ontem, tá, gente? Deixou um pequeno invertido, mais ou menos longe das médias. Aí, agora acho que ficou melhor para poder enxergar, tá? E eu acho que tem espaço para a gente fazer uma pequena correção nela, tá? A briga dos R$3 aqui deve ser uma briga forte, é um suporte no papel, já está na mínima histórica, então o R$3 deve servir aí como suporte. Ela foi ontem, vocês podem ver aqui no intraday, abriu, fez mínima, terminou o dia com pivô de alta, volume alto, enfim. Então é um ativo que pode fazer uma pequena correção. Rompendo então 301, ela fica interessante e daí passa a ter objetivo aqui na região de 3,48, 3,50, que é a região das médias, tá certo? Além da OGX, nós temos também a Gol4. Então tá aqui a Gol. Movimento muito forte da Gol no pregão de ontem, subiu muito bem, montou um pivô de alta quando rompeu aqui os 13, deixou aí um dia de mais de 5% de alta, apesar do volume abaixo da média, que a gente sempre gosta de ver aí complementando o movimento, mas no gráfico semanal ela está muito interessante, tá? Então vocês podem visualizar aqui, no semanal ela vem lá de nova máxima, ela corrigiu exatamente nas médias, e deixou aqui para nós um candle invertido. Nessa semana, ela já deu ontem um belo sinal de compra, então tem tudo para vir testar essa máxima aqui. Então, para hoje, rompendo essa máxima aqui de 13,36, a gente passa a ter objetivo aqui na região de 13,64, depois nós temos alvo aqui em R$14, e finalmente dando certo isso lá na máxima nos 15,13, tá? Tomem cuidado que o ativo subiu mais de 5% ontem, com volume baixo, pode fazer algum tipo de correção, principalmente no início do pregão, tá? Temos ainda a Petrobras para venda já, o ativo deixou ontem um belo de um invertido, não consegue nem corrigir, o volume voltou a ser maior que a média, e para hoje, se perder aqui essa mínima 16,40, deve seguir rumo a R$16, tá? Quem quiser correr um pouquinho mais de risco, pode tentar vender no 16,50, gerenciando antes do 16,40, que é a mínima lá da sexta-feira, tá? Então dá para gerenciar, tem 10 centavos aí, é mais de 0,5%.
e tentar daí aproveitar esse movimento da Petro rumo aí aos R$16, tá? Além da Petro, nós temos também a Vale, movimento forte da Vale. Eu fiquei feliz porque eu fiz uma venda na Vale para diário, aqui lá na sexta-feira. Ontem ela abriu num gap enorme, caiu aí 3,4%. Então, para mim foi muito bom porque eu estou posicionado na venda dela. E a Vale, gente, para hoje, perdendo 33,89, ela tem alvo aqui na região do 33,66, que é o fundo anterior, a mínima anterior dela, tá? Daí, perdendo esse 33,66, a gente passa a ter alvos aqui na região de R$33, tá? Então tá aqui R$33. E depois nós temos objetivo aqui na mínima do ano passado, que é R$30,71, tá? Muito cuidado aqueles que têm lançamento coberto na Vale, quem tem lançamento principalmente na 34, toma cuidado, reveja o seu preço. Se por acaso se aproximar muito ou perigosamente desse fundo, se por acaso perder esse fundo aqui, fiquem espertos, gente, para rolar essa posição o quanto antes, tá? Ah, Fabiano, mas não dá para esperar, quem sabe volta, tal. Não dá. Quanto mais você esperar, mais você vai perder depois nessa rolagem, tá? Então, se você conseguir rolar antes, você vai conseguir talvez até manter parte do seu lucro nessa rolagem. Agora, se você não conseguir rolar agora, se você ficar esperando, de repente você vai rolar muito lá embaixo, vai ter queimado todo o seu lucro. Gente, quem tem lançamento coberto, com operação de taxa principalmente, tá? Fica de olho na proteção. Estou repetindo, ok? Depois que o negócio for embora, não dá mais para você rolar. Tem que rolar até o seu ponto de equilíbrio, tá? A partir daquele ponto você precisa rolar. Se ela voltar, voltou, não tem problema nenhum. Mas você precisa rolar sob a ameaça aí de perder o seu lucro, tá? Quem está na 32 está mais tranquilo, mas precisa acompanhar os 33 da Vale aí. Se por acaso perder isso também, a gente vai ter que mexer nessa posição também, tá? Então estou avisando a todos, tomem cuidado. A gente está aqui para ajudar. Se tem dúvida qual é o seu preço, eu não lembro, tal, falem com a gente, vai ser um prazer ajudar, tá? Então são essas as recomendações do dia: Petro e Vale para venda e OGX e Gol para compra, tá? A BMF, gente, continua tudo enrolado, não vou nem mostrar para vocês, ou melhor, até vou mostrar só para a gente tem um pouco de tempo. ICFU13, contrato de café arábica com vencimento em setembro de 2013. Tinha uma posição interessante aqui rompendo 185,80, já abriu aqui fazendo máxima, já abriu aqui no pequeno gap e passa a ter alvo agora em 187,65, tá? Então, montando aqui um pivô de alta, o contrato de café, pode ser interessante com alvo aqui nessa região aí dos 190,50, 195, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, fiquem de olho aí nesse contrato, pode ser algo interessante para o dia, tá? Temos também, eu achei que não tinha nada interessante, me enganei, tinha o café. Contrato de milho está horrível, extremamente consolidado, volume migrando para o próximo contrato, então por enquanto está todo enrolado aí. Aí nós temos o contrato de boi gordo, também com vencimento em março, todo enrolado, fazendo uma sequência de rompimentos falsos, rompe num dia, volta no outro, volume baixo. O dólar a gente continua não operando em função da volatilidade e da interferência do governo, ele está muito enrolado, mas há muito tempo já, então não estamos operando dólar nesse momento. E o nosso mini índice finalmente abrindo aí dentro dos limites do dia de ontem, tá? Então, por enquanto, sem tendência, mas abriu na parte superior, tá, gente? Então, ele está testando a máxima de ontem. Rompendo isso aqui, vocês podem fazer uma tentativa, podem ficar de olho para uma compra, se romper 57 mil, com alvo aqui nessa região dos 58,170, tá? Aí a gente pode tentar já apostar numa falha de fundo, tá? Seria o primeiro sinal de uma possível falha de fundo aqui no diário, que teria como alvo 58,170. Então pode ser um movimento interessante, vale a pena correr o risco, tá? Claro, gerencie em risco, coloque em stop, aquela história de sempre. Mas vale a pena correr o risco se por acaso romper 57, com alvo aqui nesse 58,170, justamente para apostar nessa falha de fundo aqui, tá ok? O mercado americano, nesse exato momento, está trabalhando aí em alta forte, testando aí 14,149. Então, acredito que nós teremos um teste da máxima histórica
lá nos Estados Unidos no dia de hoje. Tá? Temos tudo para fazer isso já na abertura, pelo que a gente está vendo aqui nos futuros americanos, tá ok? Então, isso deve também puxar um pouco o nosso mercado, deve pelo menos influenciar positivamente. Então, vamos tentar se concentrar nisso e tentar ficar de olho no que a gente trabalhou aqui, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Para o dia de hoje é isso que a gente tem para vocês. Eu falei que seria um bate-papo rápido, temos pouquíssimas operações interessantes, temos poucas oportunidades acontecendo e a gente vai ter de novo que ficar esperando para ver se algo bom vai acontecer ao longo do pregão, tá certo? A gente deseja, como sempre, um excelente pregão a todos. Tomem cuidado, que o dia deve ser difícil. A gente está aqui para ajudar, então é só chamar tanto eu, quanto o Alessio, quanto nossos moderadores, Guerra, Darcio, Guilherme, enfim, a gente está sempre à disposição de vocês. Troquem ideia com a gente. O pessoal tem um pouco mais de experiência, está aqui para ajudar vocês. Evitem de ficar tomando pancada de bobeira, tá certo, gente? Um grande abraço, um excelente pregão a todos. Aos alunos do curso ao vivo, até daqui a alguns minutos. Aos demais, a gente vai estar novamente ao vivo às 17h30 para mais um call de fechamento, comentando as operações do dia, o fechamento do mercado e definindo a estratégia para as operações de amanhã, tá certo? Um grande abraço e até lá.